A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, dando continuação à nossa série Aprendendo com o Sermão da Montanha. Hoje, o nosso tema da nossa reflexão será sobre fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6, disse o Senhor Jesus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós vamos começar essa reflexão com uma pergunta. E a pergunta é: por que é que algumas pessoas, alguns cristãos, continuam beber espirituais, enquanto outros avançam na direção da maturidade? Às vezes pensamos que se deve essa diferença à personalidade das pessoas, pois alguns parecem mais religiosos que outros e mais desejosos das coisas do Espírito do que outros. Às vezes achamos que a diferença reside na salvação do homem ou em sua experiência com Cristo. Há pessoas que crescem mais em maturidade que outras. E esse crescimento em maturidade nada tem a ver com a idade cronológica, nem com a idade de fé, de batismo. É possível que haja pessoas que se envolvam mais com o conhecimento, com as coisas de Deus, com um relacionamento mais íntimo com Deus, apesar de ter pouca idade cronológica ou mesmo pouca idade de batismo. A pergunta é a seguinte: o que fazer diante de situação de imaturidade? Como nós poderemos ser gigantes espiritualmente diante de Deus? Vamos ver. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus declarou que o segredo do crescimento espiritual está exatamente no apetite espiritual. O crescimento está na fome espiritual. Quanto mais fome espiritual você tem, mais você cresce em maturidade cristã. A metáfora é: os que comem pouco, pouco crescerão. E os que comem muito, muito crescerão e de forma saudável. Os que têm apetite voraz pela palavra de Deus e pela pessoa de Jesus Cristo, que satisfazem esse apetite, alimentando-se da palavra e comungando com o Senhor, esses crescerão em maturidade e tornam-se gigantes espirituais. Nós vamos ter dois exemplos de personagens no Antigo Testamento. Primeiro Moisés e depois Davi. Moisés tem um desejo e ele tem uma resposta de Deus ao seu desejo. Deus revelou sua santidade a Moisés para ele comunicar aos filhos de Israel. Quando Moisés termina de fazer o tabernáculo, no monte, na presença de Deus, ele faz um pedido que revelaria o profundo anseio do seu coração. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Êxodo capítulo 33, versículo 13. Depois, ele vai dizer: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 13. Tudo que Deus havia revelado de si mesmo a Moisés, em vez de Deus satisfazer-lhe, criou em Moisés uma profunda fome de conhecer mais a pessoa de Deus. E que esse conhecimento levaria Moisés a ter um relacionamento com Deus. Ou seja, Deus fez despertar em Moisés um desejo por ele. No caso de Davi andou em tão íntima comunhão com Deus que pôde escrever os salmos que têm servido de consolo aos santos sofredores através dos séculos e os tem guiado em sua adoração até os nossos dias. Ele se havia aprofundado nas coisas do coração de Deus e ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele testificou da proximidade de Deus enquanto percorria os caminhos da vida. No Salmo 42, Davi falou ao anseio do seu coração:
como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça perseguida por inimigos naturais, levada ao ponto da exaustão, ela sentiria isso em cada fibra do seu organismo, a necessidade de água refrescante, assim Davi diz, a minha alma tem sede de Deus. Também no Salmo 63, ele declara, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Veja que coisa linda, que ansiosidade, que desejo de Deus tem Davi no seu coração. E esse desejo de Deus e esse desejo de Moisés por se relacionar com Deus levou eles a crescer em maturidade, crescer em comunhão com o Senhor. Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 10. Para conhecerem o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo não estava satisfeito com o resultado do seu ministério e o fruto dos seus esforços não lhe dava satisfação. Seu coração não se satisfazia com atividade. Sua felicidade estava na comunhão com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Perceba, Paulo não se realiza com fazer coisas na igreja. Paulo se realiza em estabelecer um relacionamento maduro com Cristo. Um dos primeiros problemas de hoje na igreja, e que rompe com a comunhão e o crescimento espiritual, é o ativismo. São as muitas atividades onde as pessoas não têm tempo para o próprio Deus. Se perderem atividades e se satisfazer com agendas lotadas, as pessoas procuram se manter ocupadas, e essas atividades, as agendas lotadas, não levam essas pessoas, esses cristãos, a um crescimento em Cristo. O anseio do coração de Paulo era se satisfazer em Cristo plenamente, aprofundar-se mais e mais em um relacionamento com Deus, era a prioridade da vida pessoal e do ministério do apóstolo Paulo. Então perceba que é possível que você se envolva durante o dia com muitas coisas e você já acorde com muitas atividades, sua agenda esteja comprometida com tanto de coisa. Só que você vai, nesse caso, desenvolver muitas atividades, mas não terá tempo hábil para ler a palavra, e não apenas para ler, mas para refletir no que você está lendo da palavra de Deus, como também ter tempo para orar, para ter uma comunhão com Deus, para manter um relacionamento com o Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Então é possível que se faça muitas coisas, mas sem que estas coisas tenham profundidade. É possível que se faça muitas coisas na igreja de Deus e se entre num ativismo terrível, mas sem que as pessoas que fazem muitas coisas se relacionem com o Deus da igreja. Então é preciso corrigir isto para que haja um crescimento em maturidade. Faça poucas coisas, que essas coisas sejam extremamente bem feitas, com muita profundidade, mas não abra mão nunca de se relacionar com o Senhor com uma vida devocional. Cultive a sua devoção diária em oração, em leitura e reflexão da palavra de Deus. E isso te trará muita maturidade. Pedro vai recomendar à igreja de Cristo, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desejai ardentemente
como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, ele traz outra recomendação que é: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus deve ser para a alma o que o alimento é para o corpo. Eu vou repetir. A palavra de Deus deve ser para a alma o que o alimento é para o corpo. Como a perda de apetite indica um sério problema no campo físico, também a perca de interesse por se relacionar com Deus vai indicar um problema espiritual. Muitas pessoas enterram-se em tantas atividades que deixam Jesus Cristo de fora de suas vidas no quesito relacionamento. Estabelece um retrocesso espiritual. Então essa perda de apetite espiritual é um sintoma de gravíssima situação que um filho de Deus pode enfrentar. Então, ouça o grito de grandes gigantes diante de Deus. Tenha fome e sede de justiça e seja farto. Jesus nos aconselhou: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, mais do que ter fome por ter os seus pedidos de oração respondidos e as suas vontades satisfeitas, eu faço-lhe um pedido em nome de Jesus. Se satisfaça primeiro em Jesus Cristo. Encontre satisfação em Jesus Cristo. Encontre satisfação nele, viva por ele, para a glória dele. Se satisfaça nele, antes de querer satisfação em uma vontade atendida ou a um pedido de oração correspondido por Deus. Antes disso, satisfaça-se nele. Levante-se e ore a Deus intensamente. Busque-o durante todo o dia. Pense nele, na sua palavra. Reflita nela durante todo o dia. Não se deixe corromper pelo pecado que nos acompanha diariamente tão perto de nós. Reflita na palavra. Comungue com Deus através do Espírito Santo. Viva a palavra. E isso te sustentará em momentos extremamente difíceis, angustiantes e tristes da sua vida. Mas a sua fome primária deve ser uma fome e sede de justiça pela palavra, por um relacionamento mais íntimo e mais sério com Deus. Se relacione com Deus de forma mais duradoura. Não tenha o seu relacionamento com Deus apenas a pobreza da frequência aos cultos. Eu digo pobreza porque o tempo que passamos nos relacionando com Deus nas frequências aos cultos é muito pouco. Não nos dará ou não nos fortalecerá o suficiente para crescermos em maturidade. Crie na sua casa um cantinho onde você possa orar, onde você possa refletir na palavra, onde você possa se alimentar de coisas gloriosas, eternas e celestiais para o seu coração. Busque contentamento nessas coisas, se satisfaça nelas, e você perceberá que você terá menos fome, menos sede, que você sentirá menos necessidade de coisas supérfluas. Você irá combater em seu coração diversos males quando você se satisfaz em Cristo. Você combate em seu coração a ansiedade, você combate os medos, a insegurança, as tristezas. Você combate o orgulho, a soberba, a avareza, a ganância, o consumismo e etc. Então, o relacionamento com Deus vai deixar você e eu extremamente saciados na pessoa do Senhor Jesus. Então, que nós cresçamos nisso e que nós aprendamos com o Senhor que bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se satisfaça em Cristo e na sua palavra, e você e eu, nós não sentiremos falta de coisa alguma. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.